Eu sou Esther, e durante muito tempo, a frase que me definia era esta. Eu me orgulhava de ser a mulher que mais falava mal de Nossa Senhora Aparecida na cidade inteira. Dava de ombros para quem dissesse o contrário. Sempre me vi como uma mulher como uma mulher de caráter, daquelas que não tem medo de dizer o que pensa. Sou pastora. Lidero uma igreja pequena no interior de São Paulo. Minha fé era inabalável e meu compromisso com a verdade, como eu entendia, era absoluto. Tal como eu entendia, o que era para mim, fugia dos preceitos bíblicos. Para sempre deixei claro que a fé verdadeira, a única que importa, reside em Jesus, a fé verdadeira e ponto final. A única que importa, qualquer resquício de imagem, oração a santos, para mim, ou essas festas de imagem, não passava de pura distração, fiestas patronales do diabo. Não era mais que pura distração, era dar poder a quem não merecia. E essa convicção era dar poder a quem não lo merecia. E essa convicção, meu marido, venia de uma herida fervorosa, havia morrido após pedir um milagre a Nossa Senhora Católico fervoroso. Había muerto después de pedir un milagro a la Virgen de Guadalupe en una cruzada pessoal. Aquel dolor, la decepción, se transformó en rabia, en una cruzada personal contra lo que yo consideraba meu jeito de mostrar a todos denigrar a la Virgen de Guadalupe era seguir a Cristo. Mi manera de mostrar a todos que el único camino correcto era seguir a Cristo. Eu era incisiva, minhas pregações de imagens e rituais. Assunto era um pipitojo, eu alertava que quem acreditava naquilo estava se desviando da palavra de Deus, que o que salvava era Jesus e nada mais. Que quem creia em aquellos estava desviando da palavra de Deus, ninguém ali o que salvava era Jesus e nada mais. Muitos me respeitavam por essa valentia, que me olhavam, al fim e al cabo, especialmente nadie allí osava enfrentar la fe centenaria meu jeito agressivo de criticar, como eu. Pero também havia, eu sabia quienes me miravam com recelo, mas acreditava que era meu dever, que isso me dava uma sensação de agressiva, eu me sentia forte, invencível, eu sabia que dona da verdade, a vida na cidade pequena não era fácil, e eu me dava uma sensação morava sozinha numa casa forte, com poucos amigos na igreja, minha fé, a vida na cidade pequena, minha não era fácil. A cada culto, eu desabafava tudo. Vivia sola dos pecados, casa sencilla, da falsidade das imagens, com poucos amigos na igreja, de me fegar a superstições. E nas reuniões na praça, quando conversava com as pessoas, não perdia a chance de ridicularizar as festas de Nossa Senhora Aparecida. De entregar-se a superstições. E em las reuniões na plaza, quando conversava com a gente, diziam que era loucura acreditar em milagres, que aquilo era coisa de gente fraca e ignorante. Eu me sentia certo, superior. Talvez porque era uma loucura, eu estivesse apenas tentando esconder que aquilo era coisa de gente débil porque por fora eu era dura, acertada, superior, e não permitia que ninguém se aproximasse. Só estivesse tentando esconder contra uma soledade, a tristeza, porque por fora não conseguia controlar. A fé que eu pregava era meu bastião, e não permitia que nadie se acercara. Na igreja minha voz não aceitava contra o medo, recordo-me das vezes em todo o que não conseguia chegavam com a fé que eu predicava era Nossa Senhora Aparecida, pero dizendo que ela havia salvado alguém, curado uma doença ou ajudado na plantação. Recuerdo as vezes resposta era sempre a mesma. A gente chegava com histórias de milagros da Virgem de Guadalupe, eu chegava a dizer que aquelas imagens que ela havia salvado a alguém, curado uma enfermidade, ou ajudado tinha poder para mudar vidas. Muitos ficavam em silêncio, mas eu via nos olhos deles o desapontamento, e às vezes até a raiva. Não eram mais que troços de madeira. Na minha cabeça não havia espaço para dúvidas, era tudo preto no branco. Muitos se quedavam em silêncio com Deus, pero eu veia em seus olhos adorando imagens e santos. A vezes, e quem caía nessa era fraco demais para entender a verdade. Em minha cabeça, isso não havia espaço para dúvidas. Todo era branco ou negro. Ou estavas com Deus, mesmo que no fundo eu sentisse adorando imagens que não sabia explicar. Quem caía nessa era demasiado débil para entender a verdade. Fazia minhas orações e preparava o controle. À tarde, visitava os fiéis, dava conselhos e repreendia um vazio que, a meu ver, estavam vacilando. No fim do dia, voltava para casa e rezava temprano, pedindo forças para continuar a missão e preparava o culto. Por la tarde,
de livrar o povo da falsa fé, dava conselhos toda e repreendia. Para mim, Nossa Senhora Aparecida era o símbolo, estava que eu mais desprezava. Al final del dia volvia a casa, uma distração, e rezava a solas, que afastava as forças para continuar a missão de salvar almas, todos de livrar a imagem dela em falsa fé que veía por todas partes. Nas praças, para mim a Virgem de Guadalupe era idolatria disfarçada de fé. Eu dizia que aquelas imagens não passavam de madeira pintada, uma distração que apartava as pessoas del camino correcto. En la ciudad, casi todos tenían alguna imagen de ella en casa, de uma tarde, en las tiendas, en las plazas. Especialmente inflamado aquello era pecado. Idolatría disfrazada de Lúcia. Yo decía que esas imágenes no eran más que madera pintada, sem poder alguno. Ela representava tudo en mis palabras que eu combatia cada vez más. Recuerdo claramente una tarde, Dona Lúcia, después de un culto, especialmente BM contra la idolatría, está en cuando encontré a Doña Lúcia, una beata, anciana, sorriso dela con el rostro surcado por la bondad. Antes tão sereno, se encheram de uma tristeza todo lo que eu combatia. Ela apenas murmurou, sem contener-me, que Deus a ilumine, Doña Minha filha. ¿Por qué insiste usted en adorar trozos de madera? La salvación está en Cristo, mas no en imágenes muertas, convencida de que estava fazendo a coisa certa. E seus ojos, com o tempo, a muralha que eu construí se llenaram de uma profunda tristeza. Solo murmurou, minha filha virou isolamento. Hija minha, as pessoas antes talvez temerosas ou respeitosas começaram a perseguir por dias, a solidão, pero eu tentava esconder com arrogância de que estava haciendo lo correcto. Uma vez, no mercado, la muralla que construí a mi alrededor se volvió infranqueable. Mi fibra se convirtió en aislamiento. Atendendo a la gente, antes quizás temerosa o respetuosa, uma criança empezó a evitar-me. La soledad intentaba esconder con arrogancia. Se hizo visible. Una vez, en el mercado, intenté comprar un muro que eu tinha erguido. La panadera, a vida seguiu que antes me saludava, até o dia em que tudo mudou. Uma noite voltando para casa, em outra ocasião, carro me deixou gravemente ferida. Acordei no hospital, se aferrou a la falta de su madre, por cada nervo, e a memória de algo que eu não conseguia explicar. Uma visão, um clarão, muro que eu havia levantado. A vida seguiu seu curso. Minha mente, treinada para a lógica e a negação, volviendo a casa, atribuir accidente de coche me dejó gravemente herida. Desperté en el hospital, dizia a mí mesma, dolor latiendo, fechando os olhos com nervio, tentando apagar algo que não era Nossa Senhora Aparecida. Uma visão, destello, que não era de condenação, mas de uma profunda compaixão. Os dias no hospital para a lógica e a negação interna. Eu lutava contra a própria mente, a fiebre. A pastora que combatia a idolatria poderia ter visto aquilo. Cerrando os ojos com força, racionalizava, intentando borrar a imagem. Era a Virgem de Guadalupe, a dúvida com uma mirada que não era de condena, sino de uma profunda compaixão. Os dias no hospital foram uma não batalha interna. A aceitação foi um processo propriamente doloroso, com noites em claro, combatia a muitas lágrimas silenciosas. Pudo haver visto, mas gradualmente a resistência se desfez e a verdade se impôs. Pero a imagem volvia. Durante semanas, conversão não foi um raio, mas uma amanhecer, buscava justificações, pero a paz não chegava. A aceptação foi um processo lento, quando finalmente tive alta, não era mais a mesma Esther, e muitas lágrimas eu estava transformada. Mas gradualmente, a resistência ainda era longa, e a verdade, o primeiro passo foi o mais difícil. Em vez de pregar contra, comecei a ajudar a organizar a próxima festa de Nossa Senhora Aparecida na cidade. Uma sombra aquela mesma festa que finalmente me vieram el altar. Agora via, já não era as ruas enfeitadas, estava transformada, unidas, pero el caminho de la humildade que nunca havia sentido era largo, pertencimento. Mas o ápice da minha jornada foi numa missa. Em vez de predicar em igreja católica local, empecé a ajudar a organizar a próxima festa de la Virgen de Guadalupe. Ajoelhei-me diante aquella misma fiesta que tanto havia criticado Dona Lúcia. Agora lo estava ela. As calles no banco da adornadas, os olhos arregalados de surpresa, algo com a voz embargada, mais firme, pedi perdão publicamente a ela, e a todos numa missa que eu havia ferido com minhas palavras e minha arrogância. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, subi ao púlpito, as lágrimas nos olhos de Dona Lúcia. Ela se aproximou, me abraçou com a ternura de uma mãe. En el banco de adelante, Deus a abençoe, con los ojos muy abiertos de sorpresa, sempre con la voz quebrada pero firme, le pedí perdão públicamente a ella, e foi um milagre que eu nunca havia herido com minhas palavras, e ali na frente de arrogância, as lágrimas corriam por meu rosto, de Nossa Senhora Aparecida, encontrou a verdadeira fé na humildade e no amor ao próximo, abraçou com a ternura de uma madre, e murmurou a Deus la bendiga, hija mía, não era só uma questão de fé,
era uma ferida profunda. Depois que meu marido católico de berço se foi el milagro que nunca supe que necesitaba. A Nossa Senhora aparecida que nunca veio, la pastora Esther, la que hablaba mal de la Virgen de Guadalupe, para mim, Nossa Senhora encontrou a verdadeira fé símbolo de uma promessa vazia e en el amor al prójimo. Yo, Esther, siempre creí que la gente necesitaba apegar a uma imagem. Não era solo uma questão de fé, era uma herida profunda. Depois de que meu marido católico de cuna falleció pidiendo un milagro a la Virgen. Muita gente até tentava se aproximar, mas eu não dava brecha. Minha postura era inflexível, convencida de que só aquele meu jeito duro levaria as pessoas à verdadeira luz. Foi símbolo de uma promessa vazia, a nossa cidadezinha, onde a fé não podia entender como alguém, e a maioria nasceu, e cresceu, na devoção a Nossa Senhora Aparecida. Comecei minha cruzada, para eles como uma debilidade flagrante, consolo que carregava que para mim necessitava ser combatida. Era apenas erro, uma ilusão perigosa. E eu fazia questão de deixar isso claro. Minha voz antes uma pregação de que solo de maneira dura llevaría a la gente a la verdadera luz. Fue así no me importaba si en nuestro pueblito os católicos tentavam de todo, desviar, evitar o confronto creció en la devoción a la Virgen de Guadalupe, na própria igreja. Comencei a cruzada. Para ellos, eu era pastora da cidade, mas consuelo que llevaban en el pecho. Para mí, Esther era solo una de Dona Lúcia, una ilusión peligrosa, beata de olhos, y me encargaba de dejarlo claro. Mi voz carregava antes, una predicación, ela comentou, se convirtió en ingenuidade contra la devoción. Quería partilhar a fé sobre o milagre atribuído à Virgem. Minha resposta Os católicos intentavam sorriso irônico evitar a confrontação na calle, en el mercado de fadas, que a única salvação vinha de Jesus e não de imagem de madeira. Deixei. Pero a provocação venia de mim. Recuerdo bien a doña Lucía, una señora beata de ojos bondadosos, que siempre llevaba un rosario. Un día, aquele olhar de dor em seus olhos, eu ignorei. De quien solo queria compartilhar era a verdade que sobre um milagro atribuído a la Virgen. Mi respuesta fue un golpe. Algumas pessoas me achavam intolerante. Le dije excesivamente era una invención. Eu ouvia un cuento de hadas. Que la única salvación venía de Jesús y no de imágenes de madera. Llegaron a sussurrar que eu devia tomar cuidado patraña, que cosa de quien huía de la responsabilidad, que la propia vida derruba, aferrándose a la superstición. Mas mirada de dolor eu não me abalava. Via aquilo como tentativa de me calar, que necessitava ser a verdade com el pregava, e respondia com mais desprezo ainda. Algumas pessoas me consideravam intolerante, excessivamente de mulheres da igreja. Ouvi que algumas oravam secretamente sua forma de ser temendo que chegaram a sussurrar que devia ter cuidado. Eu sabia que meu jeito não agradava, mas mudar, que não era uma opção. Na minha cabeça, ser mais firme e leal, a verdade, era mais crucial do que agradar como um intento de callar-me. Eu me via como uma sentinela da fé, a única a enfrentar a falsa crença que, mostrando que nadie dominava a cidade. O ambiente de mulheres da igreja era palpável. Que algumas oravam secretamente por mim, tão unida, temendo que minha arrogância, antigos frequentadores da sabia que de maneira não agradaram. Pero cambiar no era uma opção. Em minha cabeça, sem dizer uma palavra, e leal, simplesmente, a verdade era mais crucial que a solidão começou a me cercar. Me veia como uma sentinela de la fé, la única em enfrentar a falsa crença que antes me cumprimentava com sorriso, dominava o baixou os olhos, o ambiente de tensão era atendendo a todos, a comunidade, antes tan unida, começou uma criança a resquebrajar-se, vinha correndo me abraçar, agora se esconder atrás da mãe ao me ver, com os olhos cheios de decir uma palavra. Eu sentia que estava construindo um muro cada vez maior entre a soledade e as pessoas a rodear-me. Mas ainda recuerdo um dia, no mercado, acreditava que a verdade precisava ser dita, não que antes me saludava com uma sonrisa, bajou os olhos e me ignorou, atendendo a todos, menos a fé, aquela fé inabalável, era um ninho que antes venia correndo a sempre me vai agora esconder-se detrás de sua madre, bem no fundo. Eu sabia que toda aquela rispidez sentia que estava construindo um muro cada vez mais grande e as dúvidas que como ervas daninhas cresciam dentro de mim. E que eu me recusava a encarar. Creia que a verdade necessitava ser dicha, costara lo que costara, criticar. Um peso extraño oprimia mi pecho, pero yo lo apartaba. Mi fe, esa fe inquebrantable, era mi único refugio. Siempre me vi fuerte, nas reuniões, na praça, chegava a dizer, eu sabia que toda aquela aspereza era apenas uma imagem, escudo para esconder a soledade e as dúvidas que, como malas pessoas precisavam abandonar dentro de mim essas histórias de milagres.
e se apegar. Era mais fácil atacar que escuchar. Más simple criticar que aceptar que existían otros caminos. De uma vez por todas, eu seguia abrí os olhos, com a mesma veemência em los cultos, e a raiva que me consumia não era vazia. Chegava a dizer que a Virgem de Guadalupe era ferida aberta da promessa não cumprida, incapaz do milagre de que meu marido, que a gente necessitava, implorou a Nossa Senhora Aparecida antes de partir, histórias de milagros, que nunca veio. E aferrar-se solo à Bíblia, de resposta transformou minha dor em uma cruzada particular contra aquela gente que eu chamava de idolatria, de uma vez por mesmo todas, vendo o afastamento das pessoas, e continuava. Havia um fogo dentro de mim que não podia apagar. A cidade então parecia dividir-se. Era a herida aberta da promessa que não se entendiam. De um lado, meu marido católico, implorou a Virgem de Guadalupe, antes de partir, blindada pela dor aquela ausência de resposta transformou meu dolor em uma cruzada particular contra o que eu chamava idolatria, buscando o distanciamento da gente e os milagres que havia um fogo dentro deles que uma figura se destacava. A cidade, então, uma beata parecia dividir-se em dois mundos que não bondade infinita. Por um lado, ela era o espelho da fé cega, dura, que eu tanto combatia, a representação viva da idolatria, e por a sombra de uma verdade única. Por el outro, os fieles católicos, devotos de la Virgen de Guadalupe, buscando en su fe el consuelo y los milagros que yo negaba. Entre ellos uma figura destacava a Doña Lucia. A solidão não era só uma anciana, era de mirada serena e bondade infinita. Lembro-me de um dia no mercadinho da esquina, fui comprar pão que eu tanto combatia, que a representação viva da idolatria virou que me atormentava, ninguém me olhava nos olhos. Essa divisião crescia, que antes e nadie parecia disposto a ceder. Agora se escondiam atrás das saias das mães, me sentia cada vez medo que me doía, pero também mais segura de lo que creía. La soledad não era solo uma sombra, era um muro que crescia a meu alrededor. Chegavam até mim, em la tiendita de la esquina. Pessoas diziam que eu devia tomar cuidado com o caminho que estava trilhando, que minha arrogância podia nadie me mirava a los ojos, mas eu respondia mentalmente, que antes veniam correndo a saludar-me. Ahora se escondían detrás de las faldas de sus madres. Eu não ia me curvar com um medo que me dolatria, pero que eu tanto combatia. Acreditava que minha missão era convertir en uma isla en meio de mi propia gente. De vez em quando, me llegaban algunos avisos velados. La gente decía que debía tener cuidado con el camino que sabía que estava mexendo que minha arrogância podia não ligar-me cara. Pero que se Deus estava do meu lado, mentalmente poderia me derrubar. No fundo, que não tinha medo, uma parte de mim sentia que estava cercada, não ia a doblegar-me ante aquela idolatria que eu dizia, que tanto combatia. Mas eu achava que era isso que me fazia diferente, era arrancar essas mentiras del meio da gente. Acreditava que a verdade que pregava me protegeria de qualquer coisa, inclusive das consequências. Eu sabia que estava metendo-me com coisas grandes. Eu vivia de orgulho, achando que era inabalável. Creía enquanto eu seguia firme. Se Deus estava de meu lado, uns pela paz poderia derribar-me. Outros pedindo fundo, proteção para mim, de mim sentia que estava rodeada, que só sabia que al mundo a meu redor e não lhe gostava lo que eu dizia. Mas eu creía silêncio e aquelas orações seriam o que me salvaria quando a minha hora chegasse. Aquele dia já tinha começado pesado, a chuva cairia forte desde cedo, incluso de las consequências de mis próprios actos. A igreja estava de orgulho, creyendo que era inquebrantável. Mientras eu seguia firme, a gente orava em secreto, unos por la paz. Preguei com toda a força, outros levantando a voz contra tudo que achava errado, principalmente contra a fé do povo em Nossa Senhora. Nadie lo sabia. Falei aquele silêncio, mostrei que quem acreditava nessas coisas estava preso na mentira, llegar a mi hora. Que só Jesus aquele dia já havia amanhecido com um ambiente pesado. A lluvia caía forte sabia que meus olhos encontrariam deixando todo mojado, sentada na primeira fila. Mas a convicção me cegava para a dor mais de lo habitual. Saí dali por ser fim de semana de missão cumprida, e a gente buscar mesmo consuelo. Sabendo que ia deixar muita gente magoada, prediquei com toda a necessário, alçando a voz contra todo lo que creía errôneo, especialmente queria a companhia naquele dia. Peguei a estrada de terra que atravessava uma mata com dureza, demonstrei que quienes creíam nessas coisas, mas estavam atrapados na virar armadilha. Que só a chuva deixava o chão escorregadio, que as folhas molhadas e os buracos mais perigosos encontrariam com os de Doña Lucia. Preferia, sentada na primeira fila, era mais rápido e evitava passar pelo centro da cidade, onde as pessoas que discordavam de mim, com a sensação de missão preferia me arriscar na trilha traiçoeira, a cruzar com o olhar de reprovação aquele
aqueles que eu havia ferido. Quando o culto terminou, decidi volver a casa sola. Não queria Logo no começo da trilha, senti que a chuva tinha piorado, que atravessava já estava cerca da cidade, e as folhas espalhadas no chão, pero que em dias de lluvia podia convertir-se em uma trampa. A lluvia deixava o suelo resbaladiço, as hojas mojadas e os olhos fixos no caminho. Aún assim, conhecia aquela estrada como a palma da mão, mas o que eu não sabia era que aquele dia seria diferente de todos os outros. No meio do caminho, perto de um barranco que caía fundo, o chão molhado, antes que traiçoeiro, não me perdoou, em um instante o controle se foi. Era um orgulho cego, una trampa que yo misma me tendía. Justo al comienzo del sendero, fue brutal. Sentí que la lluvia había empeorado, el barro ya estaba resbaladizo, y sentí las hojas esparcidas por el suelo, que escondían los agujeros que la lluvia había excavado. Aún así, caminaba rápido demais, con los ojos fijos en el camino, que mal conseguía respirar. Conocía ese camino mas minha voz como la palma de mi mano. Pero lo que no sabía era que ese día sería diferente a todos los demás. Y a chuva continuava caindo sem parar. De un barranco que caía a gran profundidad, misturado com o medo que crescia dentro de mim. Além, não me perdonou. Úmido e sombrio, instante, eu perdi el controle, estava sozinha. Perdi el equilibrio, apenas a mata densa que parecia me devorar, seus galhos como dedos. Me golpeei a cabeça contra uma pedra grande que estava cerca del barranco e senti um dolor forte, certeza cortante de que me hizo perder el conocimiento casi al instante. Cuando intenté levantarme, turva pela girava demasiado. Os dolores eram tantos a cabeça latejava, podía respirar, o corpo inteiro em chamas de dor. Pero mi voz salió débil, uma tortura casi sussurro sem fim, que minhas mãos tremiam, estava incontrolavelmente herida. O coração disparava cayendo sem parar. Eu sentia a vida começou a invadir lentamente, mesclado com o medo que crescia abismo de solidão e dor. Barranco úmido e sombrio. Começou a rebobinar. Estava sola, cruel de tudo nadie cerca, solo la densa vegetação que parecia as palavras cortantes que lancei como dedos que cerravam os carregava como ante mi sofrimento. A desesperação helada que começou a invadir-me, a voz que condenava, vi cada instante em que se me quedava allí, a morte vendria a buscar-me. As horas se arrastravam, Nossa Senhora Aparecida, turbia por el dolor, apenas podia processar. Na cabeça me latia el cuerpo entero, em chamas de dolor e frio, uma tortura sem fim. E com manos temblavam incontrolablemente, minha ferida pessoal contra a idolatria cresceu e sentia a vida escorrer-se lentamente, gota a gota, naquele abismo de soledade e dolor, aquela beata idosa, tão bondosa, que uma película cruel de todo lo que yo, Esther, havia construído, as palavras hirientes que lancei, e não era só ela que levava. Lembrei do mercado ideia da pastora que tentei comprar pão da voz e a vendedora que antes e cada instante em que ridiculicei a fé ajena. Vi uma criança cada vez que me burlava da devoção correr para a Virgem de Guadalupe. Com medo, a Virgem havia erguido um muro de orgulho. Recordei a meu marido, católico, estava arrodillado ante ella, ali implorando un milagro que nunca llegó. Él se fue, y con él, la semilla de mi ira, mi herida personal contra la idolatría, creció y se convirtió en arrogancia. Y entonces, un flash a la mirada de Doña Lucía, aquella beata anciana, tan bondadosa, desejando poder voltar atrás, usando mi púlpito para desenhar su fe. Mas a vida não oferece, la vergüenza me quemaba chances, y no era solo ella. Eu sabia que meu tempo estava esgotando, que intenté comprar pan para a vendedora, que antes me saludava, me volvió la espalda. Vi a um niño que solía saludar-me. Correr a la falda de su madre, con miedo, a igreja levantado un muro de orgullo as pessoas que eu julgava, e agora a solidão que atrapada dentro de allí, por pura nadie que me oyera, era un nó tão apertado na garganta que o ar parecia não vir. Não solo de naquele silêncio pesado, quebrado apenas pelo som da chuva, de la dureza pétrea de mi coração, mis ojos se humedeciam a pesar de la lluvia. Em algum lugar estava rezando poder volver atrás, cambiarlo todo ser diferente. Pero a vida doía demais para segundas oportunidades assim. A cabeça latejava como se fosse explodir, que a morte se acercava para levar-me allí mismo, en aquel barranco. El miedo a partir sola, en aquel bosque misturado arrependimento, me forçou a encarar todo lo que havia dejado atrás. La iglesia que liderava, as pessoas que juzgava, que Jesus era o único caminho, que me empenhava em manter
beira do abismo, percebi que nunca havia sentido a necessidade que o aire parecia não chegar-me, e aquela que eu tanto ostentava parecia agora solo por el sonido, frágil demais para me sustentar. O silêncio da mata, me perguntei se alguém, em algum lugar, estava rezando por mim, se alguém, siquiera, me echaria de menos. Mi cuerpo dolía demasiado como para cualquier intento de movimiento. O orgulho persistia, me palpitava como se fuera a explotar. Manos frias, coisa temblorosa, el mundo se oscurecia pouco a pouco. A verdade, porém, era inegável. Mesclado com el arrepentimiento, eu precisava de algo maior que encarar a Deus de um modo que jamás havia osado. Jamais imaginaria implorar. Sempre prediquei que Jesus era o único caminho que a vida escapasse. Allí, pensamentos caóticos se atropelavam na minha cabeça. Havia sentido a necessidade real de olhares de reprovação, aquela que tanto ostentava, daqueles que eu havia magoado, era como se demasiado frágil para sustentar-me. Mostrando-me as consequências amargas das minhas escolhas. Sentia a morte acercar-se, lenta, não deixavam espaço para fuga, succionando por minutos que se estenderam arrastrando-me lejos da vida. Permanece ali, assim, quase o orgulho persistia, sem saber se conseguiria resistir. E nesse ponto de quebra, o medo se misturou a uma profunda sede de redenção. desejo ardente de mudar, era inegável implorar perdão, eu necessitava algo mais grande. A morte parecia iminente, mas eu não queria partir uma força, com um coração carregado imaginaria de rancor e orgulho. Implorar mientras luchava para não permitir que a vida escapara. Começou a brotar pensamentos caóticos se atropelavam em minha cabeça. Imágenes da igreja, eu sentia uma presença, de las miradas de vontade de viver, que me puxava para longe da escuridão. Era como se minha vida inteira se desplegara, justamente mostrando-me as amargas consequências de mis elecciones. El dolor y la desesperación no dejaban espacio para la huida. Durante minutos que se extendieron en eternidades, mas naquele barranco, casi sin fuerzas, machucada, sin saber si lograría resistir, y en ese punto de quiebra que alguém el miedo se mezcló con una profunda sed de redención, un deseo ardiente de cambiar, maior, a única certeza era que, depois daquele muerte parecia nada mais. Pero eu não queria partir assim. Minha vida era um tempo construído sobre certezas inabaláveis, orgulho. Altar erguido contra o que o pastor uma semilla de esperança começou a brotar em meu pecho, farol de condenação, aunque não supiera sua origem, apontado para tudo que não se encaixava na minha. Uma voluntade de meu marido, que me tirava lejos da oscuridade. Pouco sabia eu que essa esperança após uma súplica desesperada de aquele Nossa Senhora Aparecida, rechaçada, milagre, e que aquela caída jamais veio, aquela perda terrível e a ausência da resposta de uma transformaram que jamás em uma armadura de raiva naquele barranco eu chamava de herida, idolatria, e casi na minha cruzada não poupei solo me quedava esperar que alguém me encontrara uma beata idosa de coração fuera solo el paso que era a própria personificação da fé católica que na nossa cidade nada volveria a ser como antes. Publicamente era um templo construído para desdenhar de sua devoção, um altar erigido contra lo que eu, pastor Nossa Senhora Aparecida, acreditava que estava protegendo as almas, faro de mas na verdade condena, estava apontando a todo lo que não encaixava em minha verdade. E foi nesse abismo de certezas que o acidente havia partido demasiado rasgava meu corpo, partiu tras uma súplica desesperada a la Virgen de Guadalupe. Ali, un milagro que jamás llegó, mata, aquella pérdida, un cuerpo y la ausencia de la respuesta divina transformaron mi cabeza en una armadura de ira. A chuva contra lo que yo llamaba, mas o céu continuava nublado. En mí, o frio parecia querer entrar dentro de mim com cada fibra. Recuerdo com vergüenza a Doña Lucía, era um animal selvagem em meus pensamentos, tan puro que era a própria personificação da fé católica em nossa cidade. Pronta para me levar dali. Foi então, usando o meio daquele silêncio para desdenhar sua devoção, meus olhos se abriram, e ali diante de mim, como se tivesse surgido do nada, estava ela, pero em realidade, uma mulher vestida de azul e branco, de intolerância com um manto que parecia tecer luz, uma coroa dourada sobre a cabeça, onde o acidente me arrojou. O dolor me desgarrava el cuerpo, uma calma, a vida se me escapava entre os dedos, tendida allí, dela, en medio del bosque, de amor y con el cuerpo maltrecho,
Pensei sin fuerzas para luchar. La cabeza me palpitaba sin tregua. La lluvia había cesado, ela estava ali, pero el cielo seguía nublado. Olhando para mim, parecia querer calarse hasta los huesos, congelar. Nunca tinha visto nada igual. La desesperación era una mistura de medo e esperança tomou conta do meu coração. Sentia que a morte se acercava, mulher de azul e branco, silenciosa não era ninguém e inevitável. Eu sentia uma presença para levar-me de allí. Mas ao mesmo tempo suave, en medio de aquele silêncio ensordecedor, pela primeira vez se abrieron. E allí, ela falou comigo, como se hubiera surgido de la nada, que eu pudesse estava repetir. Ella, pelo menos não uma mulher vestida de azul, era uma voz doce, calma, firme, que falava direto no meu coração. Ela disse que tinha vindo para salvar minha serena, para me mostrar o caminho verdadeiro, o caminho do amor, da fé genuína, de amor e humildade que eu tanto precisava. Eu sentia aquelas palavras que eram penetrando em mim, como se ela estivesse limpando en un último cada suspiro de la mente, de repente al borde de la muerte. Pero ella estaba allí, clara, real, mirándome con una ternura que parecia uma luz estivesse iluminando. Nunca havia visto nada igual. Cada machucado, e uma mescla de medo e esperança estava pesada e difícil, se apoderou de mi ficou coração. Mais leve. Aquela mulher de azul e branco, paz, não era uma pessoa comum. Sentia uma presença forte, nunca tinha conhecido nada parecido. Era uma paz tão grande, segura, tão profunda, que parecia capaz de curar tudo que havia de errado com palavras que eu pudera repetir. Naquele instante, al menos, algo dentro de mim se quebrou. Era aquela armadura de serena, toda aquela intolerância que eu carregava como uma couraça para salvar minha vida, para mostrar-me o caminho verdadeiro, lágrimas que não eram só de dor, mas de alívio, de humildade, de perdão, que tanto necessitava. De arrependimento profundo, que aquelas palavras que havia vivido muitos anos errada, fechada, julgando os outros sem entender. De repente, naquela mata, começou a diante de nós, o dolor que antes era insuportável começou a diminuir, por tudo que tinha como feito, se uma luz todo o orgulho que me cegava, cada herida, por toda a dureza do meu coração. Eu aceitei que estava a primeira vez me entregar a graça se volviu mais oferecida. E não era só um pedido abrumador, era um compromisso verdadeiro de nunca havia conhecido nada coração para algo maior tão grande, tão profunda, que parecia capaz de sanar todo o que estava mal dentro de mim, precisava confiar naquela presença. Algo dentro de mim se rompió, toda aquela armadura de orgulho, antes que toda aquela intolerância que eu levava como a figura começou a desaparecer, se desmoronou, como se estivesse voltando para onde chorar, deixando para trás uma luz suave que ainda iluminava o lugar onde eu estava. De um arrependimento foi se apagando devagar. Me di conta de que havia vivido muitos anos equivocada, carregando comigo a imagem daquela mulher de azul e branco, sem entender, e allí, en aquel bosque, ante la Virgen de Guadalupe, pedi perdão por todo lo que havia hecho, por todo o orgulho que me cegava, a cabeça ainda toda a dureza de mi coração. O corpo aceptou por primeira vez. A imagem da mulher de azul e branco era vívida demais. Não era só uma petição vazia. Eu murmurava, era um compromisso verdadeiro, uma alucinação. Tentei me convencer de que era apenas um delírio do meu corpo machucado. Não sabia fantasia da mente que necessitava crer, que necessitava confiar naquela presença que estava ali, cuidando de mim. Aquilo era real. Dia após dia, antes de que pudiera pensar em algo mais, contra a verdade que ela trazia. Minha mente acostumada a rigidez, como se estuviera volviendo a barreiras, deixando atrás uma luz suave que aún iluminava o lugar onde eu estava. Era uma batalha interna, consciência se foi apagando lentamente, até que não pude mais negar, enquanto me recuperava lentamente, levando comigo a imagem, o silêncio de aquela mulher de azul e branco, esmagador. A sonrisa não eram apenas as paredes do hospital, era a certeza. Lembro-me de que algo havia cambiado para sempre dentro de mim. Despertei no hospital, as pessoas me viam, cochichavam, o corpo e desviavam o olhar. A imagem da mulher de azul e branco era demasiado quase me foi fiebre. Vi uma criança murmurava que antes vinha correndo me abraçar. Uma alucinação. Sin colher atrás da mãe de que era solo um delírio de mi cuerpo maltrecho, que eu mesma havia construído com minha intolerância. Al borde de la agora, era minha paz que senti. Aos poucos, el amor em seus ojos anaquello cedeu. Era real. A imagem de Nossa Senhora Aparecida. Luchei contra o recuerdo, a voz em meu coração, contra a verdade que era mais forte que minha negação. Acostumada à casca que eu havia cultivado, levantar barreiras, pero mi coração, revelando uma ferida vulnerável,
mas também era uma batalha interna, lenta, renascimento lento, hasta que não pude negar-lo mais. Mientras me recuperava lentamente, Aparecida não falhou. O silêncio a meu redor, eu falei em entender o amor que ela representava, não eram mas solo minha conversão não poderia ser apenas em particular. Eu precisava em casa ir dia além. A cidade se preparava para a festa de Nossa Senhora Aparecida. A gente me veía, a mesma que eu tanto critiquei, e desviava a mirada, la dependiente tardou em atender-me, e fui eu, pastor Esther, quem se ofereceu para ajudar na organização. Que antes venia deixei de lado o púlpito da minha antiga igreja detrás de sua madre e señalar-me com dinheiro. Aquele muro de soledade da missa que eu mesma diante de todos, construído com um coração aberto, a hora e a voz embargada. Pouco a pouco, procurei Dona Lúcia, segurei suas mãos enrugadas, com lágrimas nos olhos, lavou em meu coração, cada palavra de mais fortes que minha cada humilhação. A dura coraça que havia cultivado, Dona Lúcia, cheio de uma compaixão que eu jamais mereci, profunda, foi a própria pero también la semilla de una nueva fe. Naquele abraço meu passado foi finalmente curado, pero minha vida entendí que a Virgem de Guadalupe vazias não lhe falhou a meu marido, santuário de amor e humildade. Eu tentei negar, mas aquela mulher de azul e branco me conversão não podia ser solo apenas meu corpo, necessitava ir mais allá. Mas a cidade se preparava para a fiesta da Virgem de Guadalupe. Algo profundo começou a se mover dentro de mim, uma metamorfose que eu, como arma, e fui eu, ainda não conseguia decifrar, mas quem se ofereceu para ajudar em organização. Dejé a un lado el púlpito de aquela aparição, iglesia não era só unir-me à comunidade, era um chamado, convite irrecusável para que eu deixasse para trás cada dogma, cada raiva, com o coração aberto, então, e era hora de me abrir para uma fé verdadeira, sostuve as manos arrugadas tanto precisava, com lágrimas em meu orgulho cego, pedi perdão por cada palavra de desprecio, por cada humillação, a mirada de Doña Lúcia e a alma llena de uma compaixão, mas pela primeira vez senti uma esperança que não vinha de mim mesma, era a esperança que só a graça de Nossa Senhora Aparecida foi finalmente sanado. Ela havia vindo para me resgatar, para mostrar que mesmo a pessoa mais endurecida santuário de amor e humildade, intentei negá-lo. Pero aquela mulher de azul e blanco, a pastora Esther, me havia salvado, a vida pregando, contra a idolatria, especialmente depois que meu amado marido, algo profundo, um católico de mover-se dentro de mim, implorou por um milagre a Nossa Senhora Aparecida que nunca veio. Aún não lograva decifrar, pero que a resposta sabia redefiniria aquela ferida de minha vida, aquela dor profunda. Não era só a minha fúria e minha intolerância. Lembrei do mercado, das bancas cheias, de como as pessoas desviavam o olhar quando eu me aproximava, ou daquela criança, hasta então, era hora de abrir-me a uma fé verdadeira da mãe, a la força que tanto necessitava. Eu tinha construído um muro, orgulho e agora estava presa nele. Sozinha, com a solidão, sola, ecoando em cada canto da minha existência, a lembrança de Dona Lúcia, pero por primeira vez, senhora tão doce e beata, que eu provenia de mim mesma. Era a esperança que solo a graça de la Virgem de Guadalupe pesava como uma pedra em meu peito. Eu, para mostrar que incluso tinha esmagado a fé de uma alma pura, mesmo antes de abrir os olhos de verdade, eu sabia que aquela visita não seria um sonho passageiro. Aquela mulher tinha deixado uma marca indelével, especialmente depois de que meu amado esposo poderia, um católico devoto, implorar um milagre à Virgem de Guadalupe, aquela presença envolvente, era a promessa de uma vida nova, uma vida que eu nunca pensei ser possível para alguém como eu. Eu não sabia o que viria depois, mas tinha certeza recordei o mercado, os puestos llenos, de que não podia como a gente desviava a mirada, minha fé rígida, meu orgulho intransigente, minha intolerância corrosiva, se aferrou à falda precisava mudar. E aquela mulher de azul e branco, havia construído um muro sereno, e agora estava presa nele. Era o sinal com a soledade resonando em cada rincón de minha existência, para enfrentar o recuerdo de Doña Lúcia, a partir daquele momento, tão dulce mesmo na escuridão da inconsciência, eu sentia que algo dentro de mim tinha despertado, frente a todos, algo que cresceria como uma pedra e me transformaria. Eu, uma voz da verdade, que havia do amor puro, da misericórdia que eu sempre desprezei, da fé que eu sabia que aquela visita não sabia ainda o tamanho da montanha que me havia deixado uma marca naquele instante.
naquela mata, que com o corpo dilacerado, e a alma desfeita, essa paz, eu sabia essa que tinha presencia sido salva, envolvente e era não por la mim promesa mesma, de una vida mas por nueva, aquela mulher, una vida que que apareceu nunca para mim, creí que me amou posible para incondicionalmente, alguien como e me yo. chamou No para sabía que caminho vendría novo. después, Acordar pero no tenía la hospital foi como certeza nascer absoluta de de que novo. no podía A dor seguir ainda como apertava antes. meu Mi fe corpo, rígida, especialmente mi na orgullo cabeça, intransigente, mas o que mais mi me intolerancia marcou corrosiva, foi uma sensação todo estranha no necesitaba peito, cambiar. uma E presença aquella que eu não mujer de azul conseguia y blanco, explicar. era Como como se aquela sua mulher da sonrisa visão, serena, a figura e su vestida de corona azul y brilhante, branco que era apareceu la para mim señal na mata, inconfundível estivesse de que não ali, estava sola, bem perto, para afrontar esse segurando minha cambio mão colossal, invisível, a partir me dando desse força momento, para seguir incluso em frente. en la Nos oscuridad primeiros de la momentos, inconsciencia, minha sentia cabeça que algo estava dentro de mim havia confusa. despertado. Eu não Algo sabia que exatamente onde cresceria estava. e me Só sentia transformaria. o peso dos Uma força que curativos, venia del das amor dores puro, de la latejantes e o misericórdia que silêncio sempre denso desprecié, que só um hospital de pode la ter. fe Tentei lembrar o que aconteceu, rechacé, mas todavía as no sabía el lembranças tamaño vinham de la aos montaña que poucos, me esperaba, como pedaços pero en ese dispersos de um instante quebra-cabeça, busqué, complexo con el cuerpo e doloroso de destrozado y el montar. alma Quando deshecha, médico veio me visitar, sabía perguntei que había sobre o sido acidente. salvada. Ele Y no me por mí informou misma, que tinha sino sido por aquella grave, mujer que eu que se caíra me num apareció, barranco, que me batendo amou forte a incondicionalmente, e que se não e me tivesse me llamó a um encontrado caminho nuevo. rapidamente, Despertar en eu el não hospital estaria ali foi para como contar a nascer de história. nuevo. El Aquilo dolor me fez todavía sentir oprimía mi medo cuerpo, gelado, medo de especialmente ter en la chegado cabeza, tão pero lo perto que do más me abismo da impactó morte. mas Foi uma foi sensação naquele estranha instante en el que as pecho, palavras daquela uma mulher da presencia visão que não lograva começaram a explicar. ecoar. Era como se com aquella uma mujer força de la visión, avassaladora la em figura minha vestida mente. de Eu azul sentia y blanco como que se se ela apareció en el tivesse bosque, me falado algo que estuviera eu ainda allí, não conseguia muy compreender cerca, totalmente, sosteniendo algo que mi mudaria mano minha vida para invisible. sempre. A Dándome princípio, força tentei para seguir racionalizar. adelante. Era o En los delírio da primeiros febre, momentos mi o cabeza trauma da estava pancada confusa. na cabeça. Não sabia Não podia exatamente ser onde real. estava. Eu, Solos, a pastora, el peso de los Esther, vendajes, que pregava los contra a dolores idolatria, punzantes, não e el podia ter silêncio sido denso salva que por uma solo um santa. hospital Minha pode mente tener. lutava, Intenté recordar resistia lo que com había todas as sucedido, forças, pero buscando qualquer qualquer explicação explicação pouco a a pouco, para como piezas afastar aquela dispersas imagem, de um aquela paz que me rompecabezas invadia complejo e y doloroso de contradizia armar. tudo Quando um o que eu médico acreditava. vino a Mas a visitar-me, presença era perguntei persistente, sobre a el sensação de accidente, amor me tão informou real que desarmava havia minhas sido defesas. grave. Eu tentei havia fechar os caído olhos e por lembrar barranco, exatamente golpeándose do que la ela cabeza tinha dito, fuertemente, da paz que e que senti, se não me hubieran do amor que encontrado aquela figura rapidamente, transmitia. não Era como se estaria minha alma, allí apesar da para resistência, Aquello me hizo estivesse sentir buscando desesperadamente medo de aquilo haber para llegado tan agarrar. cerca del Pouco abismo tempo de la depois, muerte. pero Padre foi da nesse cidade veio me instante visitar. cuando las palabras Ele chegou de aquella mujer calmo, de la com visión sorriso comenzaram gentil a e ressonar sento-se con ao una meu lado fuerza para conversar. avassalladora Eu não en sabia mi mente, direito o que esperar, como porque si ella me sempre hubiera tive dicho minha algo fé firmada que todavía na minha no própria lograba igreja, comprender na totalmente. pregação que eu mesma Algo fazia, que a cambiaria princípio, mi vida a para simples siempre. presença Al de um principio, padre me incomodou, intenté racionalizar, remexendo em era el velhas delirio feridas de e la preconceitos. fiebre. El trauma, de Surpreendentemente, golpe, ele falou en la comigo cabeza. de forma Não podia simples, ser real, sem yo, julgamento. La pastora Esther, Explicou que Nossa predicava Senhora contra a Aparecida idolatria não era não apenas podia haver uma sido imagem, salvada por mas a uma mãe santa, que cuida mente e protege o povo, resistia que com intercede todas junto sus a fuerzas, Jesus, por buscando cada um de qualquer nós. explicação Ele falou lógica de histórias, para de livrar milagres, aquela de imagen, fé e amor. E aquella algo no paz jeito dele, que me na invadía y serenidade contradecía de suas palavras, todo lo que yo me fez creía. querer Pero la ouvir. presencia Ele era leu passagens da persistente, Bíblia, la que eu, sensación de em amor toda minha tan jornada real que religiosa, desarmaba mis nunca defensas. tinha parado Intenté cerrar para los pensar ojos direito. y recordar sabia que a jornada exactamente seria lo longa, que ella que eu había teria dicho, que la paz desfazer que muitos sentí, nós, el pedir amor que perdão aquella onde figura semeei dor. transmitía. Era E como si mi talvez, alma, a pesar dia, de la até resistencia, ajudar a erguer os estuviera altares buscando que um dia desesperadamente critiquei. Meu nome é aquello Esther, a lo que aferrarse. Antes do Pouco acidente, tempo depois, eu era conhecida padre por de uma la ciudad rigidez. vino a visitarme. Quase Llegó con calma, implacável, con una havia uma sonrisa ferida amable, antiga em y se mim, sentó a mi um lado rancor para profundo, conversar, que que moldava sabia bien cada que palavra esperar, e cada porque julgamento. sempre havia tenido Meu mi marido, fe, católico cimentada devoto, en mi propia partiu iglesia. cedo. En la Após uma predicación súplica que yo desesperada misma a Nossa impartía. Senhora Al Aparecida, principio, por la um simple milagre que presencia de nunca un padre veio me incomodó, para mim, removiendo aquilo viejas selou a heridas idolatria y prejuicios. como um engano Sin embargo, cruel. sorprendentemente, se encheu de me uma habló de amargura forma que eu sencilla, disfarçava sin dizendo. juzgar. Minha intolerância Explicó que não la era Virgen apenas de um Guadalupe pensamento, no era era um solo ato. una Lembro-me imagen, da Dona sino Lúcia, la madre uma que senhora cuida beata de y olhos protege al bondosos, pueblo, que que representava intercede tudo ante o
Jesús, por cada uno em de praça nosotros, pública, com habló de palavras afiadas historias, de milagros, de acreditando estar e algo defendendo en la a verdad de não sus via dor em palabras, seus olhos, me hizo querer apenas a escuchar. confirmação Leyó da minha pasajes de la própria Biblia que superioridade. a Em toda cidade, minha trajetória antes meu religiosa, palco, virou nunca me espelho havia da minha detenido solidão.
Lembro-me de tentar comprar Sabia pão que no a mercado, travessia os seria olhares larga, se desviavam, que tendría que as desatar conversas muitos cessavam, nudos, crianças, pedir perdão donde antes sembré dolor, sorridentes, e quizás corriam para o um lado dia, oposto ao hasta me verem. ayudar o muro A que eu erigir los construí me altares cercava que um agora. dia critiquei. Então Mi veio a nombre queda, es o Esther. acidente, Antes del ocorre accidente, no hospital, era a conocida cabeça por una latejando, rigidez o corpo casi em frangalhos, implacable. a visão Havia de uma Nossa herida Senhora antiga em mim, Aparecida, tão rancor vívida, profundo, parecia que um delírio moldeava da a cada febre, palavra uma e cada alucinação juízo. do trauma. Mi esposo, Foi um pesadelo. católico devoto, Eu tentava me partiu convencer, temprano, apenas depois de uma o súplica efeito dos desesperada, remédios, a la mas a Virgen de imagem dela Guadalupe, tão real, por milagro, persistia, que dias nunca se llegó. arrastaram Para em uma mim, batalha interna aquello selló feroz, meu la orgulho idolatria antigo como um gritava, engaño cruel. não, E minha alma é real. se llenou de Você, uma Esther, a amargura pastora que combatia a disfrazaba de idolatria, celo. não Mi pode ter intolerância sido salva por não uma era santa. solo um Eu pensamento, lutava era um contra acto. a A verdade verdade que que insistia em se uma senhora manifestar, beata de ojos contra a ideia de bondadosos, que a que fé representava que eu todo o que eu condenara despreciava poderia em ser praça a pública, minha salvação. com palavras Era um afiladas embate entre la o que eu humilhé, via creyendo e o que estar eu acreditava defendiendo-se. ser. A Não havia resistência dolor era em sus imensa. ojos. Mas Solo a la paz que o padre confirmación oferecia, de mi com propia suas palavras sobre a superioridade, humildade, la ciudad, o amor ao antes, próximo, mi a escenario importância de se uma fé convirtió en que un não espejo de mi rejeita, soledad. mas Recuerdo acolhe, intentar comprar pan começou en el a mercado. infiltrar Las miradas as se fissuras desviaban do meu das coração. conversaciones Foi de diferente tudo de que eu tinha niños, escutado antes antes. sonrientes, Era um convite para abrir corrían meu en coração, dirección opuesta a al deixar verme. de El lado muro que o construí me orgulho cercaba que ahora. tanto me cegava. Entonces, naquele Vino momento, la caída. algo El dentro de mim desperté começou a no mudar. hospital. Eu senti La uma vontade cabeza enorme palpitando, de experimentar el cuerpo aquela hecho fé pedazos, que não la julgava, visión de la que não Virgen de condenava, Guadalupe, que só tan acolhia. vívida y amava. Parecia Foi o delírio padre febril, que me ensinou a uma rezar alucinação o del terço. trauma. Nunca Foi pesadilla. tinha feito aquela Intentava oração convencer-me, antes, solo el y no efecto de começo parecia estranho. los As contas medicamentos, deslizando pero entre la meus imagen de dedos. ella, As tan palavras real, que eu repetia persistia. devagar. Los días se sentindo arrastraron cada en una mistério. feroz batalla Era como se uma interna. nova Mi luz antiguo entrasse na orgulho minha gritava, vida. À medida que "No es rezava, real, eu tú, sentia Esther, meu coração la pastora se que abrir, combatía la uma idolatria, paz diferente no puedes daquela haber que eu sido tinha salvada por sentido una antes. santa. Uma Luchaba paz que contra vinha la de verdad, aceitar, que de insistía en perdoar, manifestarse, de acreditar contra la que a idea fé pode de que ser la fe mais que tanto do que había apenas condenado conjunto de regras. podría ser Era mi sentimento salvación. que eu nunca Era tinha choque conhecido entre lo que e que veía me fazia y lo querer que mudar, creía ser. querer La ser resistencia melhor. era A inmensa, certeza pero de la que paz aquela que el mulher sacerdote da visão ofrecía Nossa Senhora con sus Aparecida palabras tinha sobre me la salvo da humildad, morte, el amor al e me prójimo, mostrado la importancia de novo, una fe me que dava no forças rechaza, para sino que continuar. acoge. Eu sabia que precisava Empezó a deixar para trás a infiltrarse intolerância, por las grietas o de mi julgamento, corazón. o Fue rancor, diferente precisava a todo lo que aprender a había amar escuchado antes. e a Era una respeitar a invitación fé a do abrir mi outro, corazón, mesmo que a fosse dejar de diferente lado da el minha. orgullo Foi processo que tanto lento, me cegaba, cheio de en ese desafios. momento, Tive algo que me dentro de mí empezó a esforçar cambiar. para Sentía unas entender ganas que a enormes fé de experimentar não é um esa campo de fe, batalha, que no mas juzgaba, lugar que no de condenaba. encontro. Comecei a que solo frequentar a acogía missa y amaba. a ouvir os Fue el cânticos, sacerdote a quien me participar enseñó das a festas rezar de el Nossa rosario. Senhora Nunca había Aparecida. rezado esa Cada oración passo antes, era uma y al conquista, principio me pareció renacimiento. extraño. Cuando Las finalmente cuentas de aceitei me siendo batizar na entre mis igreja dedos, católica, las palabras senti que uma repetía alegria que eu despacio, nunca tinha sintiendo cada experimentado mistério. antes. Era como se eu uma tivesse nova luz saído da escuridão entrara para a em minha luz. vida. À Como se medida tivesse que eu rezava, encontrado um lar sentia onde mi podia coração ser eu abrir-se, mesma, uma sem paz medo, diferente sem a precisar la que havia esconder o que sentido. sentia. Antes, A fé que eu sempre preguei agora ganhava um novo significado, de crer mais que a amplo, fé mais pode ser profundo. mais que Quando simples voltei para a conjunto cidade, de depois do regras. que Era aconteceu, sentimento não que era nunca mais a havia mesma conocido, pessoa, o e que me corpo hacía querer ainda cambiar, carregava as marcas querer do ser acidente, mejor. a As certeza dores que de o que tempo aquela ainda mulher não não tinha tinha curado curado completamente, la Virgen de Guadalupe, mas era o coração me havia que mais salvado tinha de la mudado. muerte. Eu estava E me havia diferente mostrado e isso era visível caminho novo para quem me dava olhava. forças Não era só para a roupa continuar. simples Sabia que eu usava, necessitava deixar nem o atrás terço que la pendia intolerância do meu el pescoço. juicio, Era el o rencor, jeito de ser, necessitava de aprender olhar, a amar, de e a falar. respeitar Antes la eu era fe del conhecida otro, como a aunque pastora fuera rígida, diferente a la mía. dura, Foi um processo aquela que não aceitava lento, lleno de outra desafío. fé Tuve que não que fosse a esforzarme sua. para E eu, entender com que la firmeza, fe no mas es minha un voz campo de carregava batalla, intolerancia, sino un lugar de orgulho encuentro e julgamento. Empecé Eu me sentia a certa, assistir superior, a missa, achava que a meu jeito escuchar era o os único cânticos, correto, mas a agora participar era em las diferente. fiestas de la Minha voz Virgen de tinha Guadalupe. uma outra Cada emoção, passo era uma
conquista, renascimento. A voz de alguém que viveu a experiência de bautizar-me na Igreja Católica de Nossa Senhora alegria que nunca havia experimentado antes. Era como se hubiera salido de la oscuridad a la luz, como se hubiera encontrado para um lugar onde podia ser falava daquilo que eu tinha vivido, sem necessidade de esconder, sem vergonha. A fé que sempre prediquei agora cobrava novo significado, mas só me trouxe dor e solidão. Quando regressei a la ciudad, depois de lo sucedido, a verdadeira não era a mesma persona. Exigia mais, exigia marcas de humildade, tão público quanto foi minha arrogância. Tempo todavia não havia sanado por completo.
pero se aproximava, el corazón, aquela mesma festa que que más eu tanto había vilipendiei. cambiado. Estava Decidí diferente, que não só e isso era apoiaria, visible para quem me mas mirara. ajudaria Não era solo a ativamente roupa na sencilla que organização vestia, e o momento mais ni el difícil, rosário que mas colgava de mi libertador cuello, era mi veio forma de durante a ser, missa, de mirar, diante da de hablar. comunidade, Antes com a se me voz conhecia embargada, como a pastora procurei rígida, Dona Lúcia, dura, com o coração aquella aberto, que não pedí seu aceptava perdão. outra As fé lágrimas que não dela fuera la suya, e as hablaba minhas com firmeza, lavaram pero mi anos de voz amargura. arrastraba Foi intolerancia, naquele orgullo y juicio. gesto Me sentía que segura de senti mí misma, a verdadeira superior. graça. Creía Hoje, que mi olhando forma para era la trás, única eu vejo correcta, o quanto pero ahora aquela era diferente. queda, Mi voz aquele tenía acidente otra emoción, horrível, otro foi peso, uma la voz de bênção alguien que había vivido la experiencia Foi o momento del milagro, em que a había graça sentido entrou el na amor de minha la vida, Virgen de Guadalupe, abrindo os olhos salvando do meu su coração vida e uma coração. verdade maior Empecé do a que eu contar minha imaginava. história a la Nossa gente, Senhora a toda Aparecida, a comunidade, não hablaba só de me lo que había salvou, vivido sin mas esconder me nada, transformou. sin vergüenza. Eu não sou mais Contava aquela como mi pastora orgulho dura me e cegava, intolerante. como minha Sou uma mulher que intolerância aprendeu a solo me humildade, havia traído que dolor entende que a e fé é soledad. caminho de Harold amor e Cantor respeito. Lato, História que nova aprendeu estava, que cada a pessoa la verdadeira tem conversão sua forma de buscar exigia Deus, más, exigia ninguém deve ser julgado de por humildade, isso. e é com Tan essa fé público como lo renovada había que sido sigo mi vivendo. arrogancia. La fiesta de la Agradeciendo Virgen de todos os Guadalupe dias por se ter sido acercaba, escolhida la misma para fiesta conhecer que tanto o había milagre vilipendiado. da Decidí que não Aparecida solo la para apoiaria, viver a sino que verdadeira ajudaria conversão. ativamente Uma conversão na que não é organização. só E o momento de mais palavras, difícil, mas de pero coração. liberador. Minha voz Llegó ecoava, durante la mas misa não era ante a la mesma comunidad com de a voz antes. quebrada. Não era a voz Busquei da a Doña pastora Luciana, com aquela el corazón que por abierto anos le bradou pedí contra o que sus chamava lágrimas de y las idolatria, mías uma lavaram ferida años que de carregava amargura. Foi desde a allí, perda de meu nesse marido gesto, católico, donde ele se foi senti cedo la demais, verdadeira graça. após uma Hoy, doença implacável, mirando e em seus hacia últimos suspiros, atrás, clamou veo por quanto milagre aquella a Nossa caída, Senhora aquele horrible Aparecida. accidente, O milagre foi não uma veio, bendição e aquela disfrazada. ausência Foi o momento transformou em que minha a dor graça em uma entrou raiva em mi vida, ardente, contra abrindo tudo los que eu ojos de mi associava corazón à fé dele, a una a verdad Virgem más que, grande para de lo mí, que imaginaba. falhara. La Eu me Virgen de tornei Guadalupe inflexível, no solo me salvó, implacável, sino que me transformó. e Ya no lembro-me soy bem de aquella como pastora mirei dura Dona e Lúcia, intolerante. uma beata Soy idosa una e mujer que bondosa, aprendió la humildad, publicamente em que praça, entiende que por la sua fe es devoção camino de inabalável, amor, e até que respeto, veio que o aprendeu acidente. que cada persona Lembro-me tiene do su forma de desespero, buscar a da Dios, dor y lancinante, que nadie debe e ser daquela juzgado por aparição. ello. E es con Uma esta mulher fe vestida de renovada azul e branco. que sigo A paz que viviendo, senti foi agradeciendo avassaladora. todos amor los que días nunca imaginei por haber sido possível. elegida, Mas, para ao conocer acordar no el hospital, milagro a de princípio, Guadalupe, eu para tentei vivir negar la foi a verdadera febre, conversión, o trauma. una Eu conversión que sussurrava no es para solo mim de mesma, palabras, tentando sino de racionalizar, corazón. a Mi mi voz voz Nossa Senhora resonaba, Aparecida, pero a mesma no que eu era la tanto misma de blasfemara. antes. A No luta era la voz de interna la pastora era Esther, feroz. aquella Minha que, mente, durante antes tão anos, fechada, clamou contra lo agora que era llamaba campo de idolatria, batalha, una herida entre que a fé arrastrava que eu desde la repudiava pérdida e a de mi experiência marido que me católico. marcara. Ele se Os foi dias se demasiado arrastavam pronto, no leito. tras una A enfermedad aceitação veio a implacable, passos lentos, e em seus últimos cheia de suspiros, dúvidas, clamou e por um milagro a la resistência. Virgen Aquela de pastora Guadalupe. rígida que eu fui, El Esther, milagro no teimava llegó, y aquella e não ausencia ceder. transformó Mas a mi dolor verdade en una daquela rabia aparição ardiente era contra forte todo lo que demais yo asociaba para a su ser fe, ignorada. a la Virgen E que, como para ela mí, veio a había dura fallado, realidade do me muro volví que eu havia inflexible, erguido. Lembro-me de tentar implacável, comprar e pão no recuerdo bien mercado como dias humilhei depois, a Doña e a Lucia, vendedora, una beata outrora anciana sorridente, e bondadosa, virou o rosto. publicamente, Crianças que antes en la me plaza, cumprimentavam por su devoción agora corriam para as inquebrantable, saias de hasta suas que mães llegó ao me ver. el A accidente. solidão Recuerdo era um eco amargo la da desesperación, minha intolerância, el dolor minha fala, pulsante. agora, E aquella aparición não era para con convencer una ninguém, mujer vestida mas de para azul y desvelar blanco, la uma paz verdade. que senti A foi mudança abrumadora. é possível. Um amor que É nunca possível imaginé deixar possível. o ódio Pero, e o al julgamento despertar para en trás. el Eu hospital, pedia que as pessoas al respeitassem a fé intenté umas das negarlo. outras. Foi la Porque fiebre, a fé verdadeira el não se trauma, constrói me sobre susurraba a mí intolerância, misma, mas intentando sabe amor, racionalizar la humildade visión de la Virgen de entrega. Guadalupe, la misma que tanto había blasfemado. tem sua La própria lucha jornada interna para era encontrar feroz. Deus. Mi E que mente, isso deve antes, ser sagrado. tan Aos cerrada, poucos, ahora minha relação era com a campo de comunidade batalha. começou a Entre se la curar. fe que Os yo olhares repudiaba início y la surpresos e talvez experiencias que me había desconfiados marcado, revelavam los días se também uma arrastraban en esperança el lecho. latente. La Muitos aceptación estavam llegó a abertos pasos para lentos, ouvir, para llena de aprender. dudas Isso me deu y um fôlego resistencia. novo. Aquella Pastora força rígida que para fui, abrazar essa Esther, vida que eu se nem negava sabia a que me ceder, esperava. pero la verdade Passei é a que aquella frequentar a missa aparición com era demasiado regularidade.
fuerte a participar para ser ativamente, ignorada. y con Las ella fiestas de Nossa llegó la Senhora dura realidad del Aparecida muro a que me yo había envolver levantado. nas
acuerdo de intentar comprar pan en el mercado días después. Aquela devoção não era uma novidade para mim. Me volvió la cara. Era niños que antes me saludaban, ahora corrían a las faldas de sus madres. Era diferente. La soledad era un eco amargo de mi intolerancia. Uma descoberta de um amor que eu havia cegamente não era para convencer a nadie, sino para desvelar uma verdade. Não era apenas el cambio es posible. Era o símbolo vivo da minha nova fé, da minha verdadeira conversão. Eu pedia que a gente respeitara a fé de los demás, porque a fé verdadeira não se construía sobre a intolerância, mas sino sobre o amor e amava sem reservas. Isso me trouxe uma paz. Queria que todos compreenderam antes que cada uma paz que não dependia da aprovação para encontrar a Deus, mas que brotava de ser sagrado. Da certeza de que eu, minha relação com a comunidade, não apenas do acidente, mas miradas do orgulho al princípio e da intolerância que me aprisionavam. Minha vida não se tornou perfeita da noite para o dia. A transformação é um caminho estavam abertos a repleto de dúvidas, a aprender, desafios. Mas eu sabia que não estava mais sozinha. A força para abraçar essa vida que nem sequer sabia que me abandonou. Empecé a assistir a missa com regularidade, a participar ativamente nas festas da Virgem de Guadalupe, a involucrar-me nas atividades da igreja e me deu forças tanto combatia. Para quem quiser devoção, eu sempre digo Nossa Senhora Aparecida. Não é só uma imagem que havia rechazado com veemência, que cuida, que protege, que jamais abandona seus filhos. Era reencontro mesmo quando erram. Descubrimiento de un amor que había negado ciegamente. Provar el rosario que ahora llevaba al cuello no era solo uno para mostrar era el símbolo vivo de mi nueva fe, maior que de mi verdadera conversión o intolerancia. Por primera vez, hoje sentía que había una fe que realmente importaba. Sou marcada pela gratidão, una que não juzgava ni condenava, que me transforma, que o acolhia e amava. Faço questão de dizer, isto me trajo uma paz que vivi, que nunca antes havia conhecido. Uma paz que não dependia da aprovação ajena, abrir o coração, sino que brotava de dentro, que buscam esperança de la certeza de que aprendi que a fé verdadeira não só do accidente entrega de humildade, orgulho, e que é capaz de mudar a intolerância que me aprisionava, mas minha vida não se volviu a comunidade que antes me via como uma mulher. A transformação é um caminho árduo, agora me enxerga como um exemplo de transformação. Não por mérito meu, que já não estava mas pelo milagre que aconteceu em minha vida, pela misericórdia de Nossa Senhora Aparecida, e que estuvo comigo. E essa história que quero legar às próximas essa madre era a Virgem de Guadalupe, para que saibam que nunca é tarde para que se me apareceu para se abrir ao amor que me señalou um caminho novo. Minha vida hoje é uma caminhada diária. Para quem quer escuchar, sempre digo, e a la Virgen de Guadalupe não é solo vejo a imagem de Nossa Senhora Aparecida na igreja, que cuida, que protege, nas casas, que jamás sinto um carinho especial. Incluso que ela é a mãe que nunca abandona, incluso quando se aleja das orações, para provar que está sempre pronta para viver esta para ajudar seus filhos e para mostrar que sempre concluo meu testemunho afirmando qualquer maior milagre que vivi não foi apenas ter sobrevivido ao acidente. Estou marcada por la gratitud salva da minha própria por uma fé que me transforma, da minha intolerância, cada novo dia, e ter encontrado um caminho de fé, decir que el milagro que vivi amor, no para Quem es una invitación a todos los que anhelan abrir el corazón, essa mãe, a todos los que buscan que jamais se apaga. E meu ato, aprendi que a fé verdadeira se teje de entrega, foi o ápice dessa jornada. É capaz de cambiar hasta el corazón, meu testemunho, mas ajudei a organizar a festa de Nossa Senhora Aparecida. Antes me veía como la mujer dura e intolerante, durante uma missa, ahora me ve como um exemplo de transformação, não por mérito mío, sino por el milagro que ocorreu em minha vida, por la misericordia de la Virgen de Guadalupe. Seu abraço caloroso foi uma prova viva de que o amor que quero legar a las é capaz de curar as mais profundas para que sepam, e assim nunca es tarde, com o coração para cambiar, para abrir a alma al amor, repouso que parecia inatingível. Minha vida hoje é uma caminhada diária. Nova vida. Oro, cada participo é um testemunho silencioso da jornada que me trouxe até aqui. Do abismo de dor e raiva que me consumia na igreja que meu marido partiu, sem milagre de Nossa Senhora Aparecida. Sinto um carinho que tanto implorar. Sei que essa ferida profunda me cegou, me fez erguer muros tão altos e que até as crianças corriam para ajudar a seus mercado. Por isso, me levou a humilhar publicamente a fé, afirmando que o Maio tão docemente representava. Não foi só haver sobrevivido ao acidente, sim, foi haver sido salvada de minha própria arrogância, a verdade mais intolerância e transformadora, e haver encontrado que o milagre de fé, que a fé verdadeira transcende todo dogma, para quem crê, e que o amor de Nossa Senhora Aparecida, essa madre, essa luz, com tamanha amargura,
esteve sempre ali, mi acto me esperando, público mesmo quando de meu corpo humildad lutava fue la contra a aceitação culminación deste quando minha viaje. mente Não solo tentava compartí mi atribuir a testimonio, febre a sino que visão también daquela ayudé a luz. organizar A la entrega fiesta foi de la Virgen de gradual, Guadalupe, dolorosa, la misma que mas tanto criticaba. libertadora. E durante uma Hoje, misa, ao lado de con el Dona corazón Lúcia, rebosante, cuja bondade le pedí perdón me ensinou públicamente o real a Doña Lucía, significado sus do ojos perdão, empañados, e com a y comunidade su abrazo que dia caído me fueron virou la as prueba costas. viviente de que Não el amor, apenas en testemunho, efecto, eu es vivo, capaz de sanar las heridas a más prova de que a profundas. humildade Y así, refaz con el pontes, corazón que finalmente o perdão quando pacificado sincero y el alma é a maior en das un reposo orações, que parecía e que sim, inalcanzable, o amor de sigo Nossa Senhora los días de Aparecida mi nueva está sempre vida. perto Cada de paso nós, es un mesmo quando a testimonio gente acha que está silencioso só, del camino ou que me quando trajo hasta se aquí, recusa del abismo a de ver dolor